A mente humana é um mistério em constante movimento. Nosso cérebro, esse órgão que pesa aproximadamente 1,5 kg, é capaz de gerar ideias inéditas, de transformar realidades, de resolver problemas complexos. Aprender não é apenas acumular informações, é transformar experiências em conexões, é reorganizar redes neurais, é abrir caminhos para o inesperado. E é exatamente nesse terreno fértil da aprendizagem que nasce a criatividade. Não como um dom reservado a poucos, mas como uma capacidade intimamente ligada à forma que o cérebro se adapta, se expande e aprende. E é exatamente sobre esse assunto que nós vamos falar hoje com essa pessoa. Gente, eu estou há meses esperando por esse momento. Meu amigo competentíssimo. Olha, nome na cidade, estado, Brasil, Roxson Pessoa, neuropsicólogo. Seja muito bem-vindo, Roxson. Obrigado, Maíra. Grato pelas palavras. Não é? Foi esperado, não foi? Com certeza. E é um assunto que você, inclusive, já escreveu o livro. Já. Como o cérebro aprende. Como o cérebro aprende. A gente estava conversando aqui antes, né? Como a criatividade é um campo tão complexo, tão falado, porém pouco discutido. Então, o que acontece assim, de forma neurocientífica, fisiológica, no processo da criatividade? O que é a criatividade? Perfeito. Bom dia a todos, né? Então, criatividade é um ponto importante, né? A criatividade seria, de modo muito sucinto, a capacidade para resolvermos problemas. Então, ela vai eclodir do quanto nós estimulamos no ambiente essa capacidade de resolver problemas a partir de demandas que eclodem no ambiente. Okay. E numa questão neurofisiológica, a gente está falando de quanto esses circuitos neurológicos são ativados para responder uma série de demandas. São circuitarias que nós chamamos, são grids neurais, que tem uma questão de fato de habilidade e capacidade. Porque todo mundo é criativo, mas de fato algumas pessoas são bem mais criativas que as outras. Ah, ok. Então isso realmente difere, é muito individual, né? A criatividade, então, está realmente intimamente ligada à aprendizagem. Está intimamente ligada à inteligência, de fato. Mas, logicamente, assim, quando a gente fala de capacidade e habilidade, por exemplo, a criatividade é um tópico muito estudado hoje no campo da superdotação e altas habilidades. Então, de fato, nós sabemos que alguns indivíduos têm uma habilidade muito acima da média para resolver problemas. E quando a gente entende que essa habilidade, ela pode ser estimulada, né, em todos nós. Eu posso dizer que todo inteligente é criativo? Não é uma Não. regra. A Conta gente, pra gente. então, assim, nós temos indivíduos, mas é importante, todo mundo é criativo. Quando a gente fala da superdotação, a gente está falando que alguns indivíduos são extremamente criativos, né? Conseguir ver aquilo que nós não enxergamos, exige uma questão de uma cognição muito acima da média. Mas tem pessoas que são muito criativas com uma inteligência um pouco acima da média. E todo criativo não necessariamente é aquela figura super inteligente. Perfeito. Porque nós temos pessoas que têm a história de vida. Então, algumas pessoas foram expostas precocemente a situações adversas e foram obrigadas a encontrar soluções para o seu problema cotidiano. Sim. E quais são as áreas do cérebro que estão envolvidas nesse processo? Perfeito. A gente fala do córtex de modo geral, né, do córtex superior, da parte frontal, mas uma área também que é muito emergente, que é muito importante, são as áreas emocionais do cérebro, né? Porque a criatividade eclode de um problema, e esse problema eclode de áreas emocionais. Eu posso citar um filme, por exemplo, que é interessante para a gente poder ter uma imagem disso. O Menino que Descobriu o Vento, o menino que criou o vento, né? Que fala de uma criança que mora no continente africano, me foge agora a memória, o país de modo geral, mas essa criança mora numa área muito pobre, filhos de pais agricultores, que lidam com um problema de falta de água, né? Então ele estuda numa escola pública, é um aluno
né, na média, nada excepcional, e ele começa a estudar sobre eletricidade. E ele encontra o dínamo, que seria esse instrumento que você pode gerar energia a partir de movimento. Então, no caso especial desse filme, aparece o professor dele de física, que tem uma bicicleta, que tem uma lanterna que é alimentada pelo dínamo. Então, enquanto esse professor pedala, alimenta o dínamo, que gera energia para esse farol. Então, o que que a gente tem ali? Temos um conhecimento novo, né? Base científica, mas no final, já dando spoiler do filme, ele vai fazer o quê? Ele vai conseguir usar esse dínamo para alimentar, né, a partir da roda d'água e vai levar água para sua comunidade. Então, qual é o grande ponto desse filme? A gente percebe que essa capacidade para resolver um problema, falta de água, ela eclode uma questão existencial dele, né? Ele, assim como os outros, os seus membros familiares, como os membros da sua comunidade, lidam com um problema diário, que é a subsistência. Então, a gente tem ali um encontro de que uma questão emocional, né? Ele foi mobilizado por isso. Então, a chance de ver uma solução a partir de um conhecimento novo, e ele vai gerar uma coisa grandiosa. Para talvez muitos de nós não seja uma coisa tão nossa, mas para ele, do que ele tinha de conhecimento, é uma coisa extraordinária. Que interessante. A gente pode pensar, então, Roxon, que as dificuldades da vida aumentam essa capacidade de criar? Essa pergunta é interessante, Ah, porque a gente fala de um território que é muito delicado. Porque senão a gente vai pensar assim, então se eu expor o meu filho a situações muito adversas, entra uma questão ali de equilíbrio. Então, assim, a gente sabe que sim, né? A gente viu isso dos nossos pais, dos nossos avós. Olha, no meu tempo era assim, nós do Amazonas, né? No meu tempo eu pegava um barco, eu tinha que andar não sei quanto tempo, e eu consegui. O problema dessas histórias, que elas retratam talvez um pequeno fragmento de pessoas que foram resilientes. Mas será que todo mundo conseguiu? Talvez não. Muitas pessoas ficaram pelo caminho em meio à adversidade. Então, qual seria o equilíbrio? O equilíbrio talvez seja esse. A gente precisa garantir aos nossos filhos, a nós mesmos, um território onde eu possa ser estimulado, sim, a trabalhar com adversidades, de maneira muito controlada, eu diria. Então, assim, aos nossos filhos, sim, a capacidade que eles sejam resilientes. Então, aos pais, né, que é uma pauta muito comum para nós da clínica, né? Poxa, meu filho, ele parece que não é forte emocionalmente, parece que ele não consegue ser resiliente. Então, a gente precisa encontrar formas de estimular essa pessoa no seu próprio ambiente para que ele seja mais resiliente. Um exemplo prático, aquele paciente que tem uma certa dificuldade social, né? Não é uma fobia social, mas é uma pessoa muito tímida. Eu, enquanto pai, posso estimulá-lo, posso levar ao shopping, temos vários aqui em Manaus, falar, filho, hoje eu quero que você vai lá, eu quero comer isso aqui em tal restaurante, você vai lá no caixa comprar para mim. E o paciente fica nervoso, tá tudo certo, eu tô aqui, só quero que você vá lá e converse com as pessoas, eu quero que você peça o cardápio, quero que você faça a compra, eu vou te dar meu cartão. Então, assim, nesta forma, eu estou garantindo um ambiente seguro, mas trabalhando uma questão de autonomia. Então, o que que é isso? É uma capacidade de resolver problemas. Então, sim, em certa medida a gente pode fazer, porque eu fico preocupado, não, com né? certeza. Achar, tipo assim, não, então agora não. Exato. Por quê? E por que eu conto isso? Porque esses fatores outros, pessoal. Ah, mas se eu for expor meu filho de maneira muito agressiva, aí você pode favorecer a eclosão de uma questão emocional, traumas outros, que a gente não Isso. seria sujeito do nosso sistema. Exato, exato. É super complexo, né, Robson? Sim, Mas eu sim. acho que é importante a gente falar isso. Ah, você trouxe o tema da superdotação, inclusive foi o Robson que indicou a Daniele Gomes para fazer aqui o Ah, episódio. uma Foi querida. maravilhoso. Dani, um beijo. Falei para ela que é uma das pessoas que a gente conhece aqui e dá vontade de levar para casa. Muito legal. Mas, por exemplo, na superdotação existe uma mentalidade perfeccionista que o superdotado ele tem uma dificuldade enorme de passar pelo erro. Ele não aceita o erro, né? E aí, a gente pensando aqui nas informações
imediatas no acesso à inteligência artificial, se a gente expandir Uhum. essa reflexão, onde é que fica o espaço e a curva de aprendizado das pessoas? Onde é que a pessoa ela vai para uma reflexão e ela encontra o vazio do eu não sei. Deixa eu pensar, deixa eu fazer minhas conexões neurais, novos caminhos, né, sinápticos para eu poder ter um ahá. Onde é que fica esse espaço hoje em dia? Essa pergunta é importante, né? Em tempos que a gente discute a importância, né? Qual a função de estudarmos filosofia, por exemplo, né? Exato, Né? exato. Esse espaço ele existe no tempo que você é instigado a pensar sobre si mesmo, sobre você no tempo, sobre você no mundo. Então esse espaço ele existe de fato quando eu paro de consumir apenas tela. Por isso a gente debate sobre isso. O quanto que você tem um tempo de ócio criativo. Então as crianças precisam de fato brincar. Nós, na nossa infância, a gente brincou criando coisas. Então hoje, em tempos de coisas prontas, se a gente falar das crianças de modo geral, é um desafio, sim, quando você precisa encontrar formas da criança lidar com o seu próprio tédio. Então, qual seria esse território onde a gente começa a criar? Quando a gente está no território do tédio. Não tenho nada para fazer, não tenho uma ferramenta pronta, eu não tenho como zapear a informação. Então, o que que eu posso fazer? Onde tem o ambiente, eu tenho matéria-prima, que são pedaços de barro, de tijolo, brinquedos ali talvez, né? Eu posso criar. Então, a gente tem roubado isso dos nossos filhos de modo geral. Ah, Pela questão pronta, né? É um iFood do cérebro, assim, né? Hoje a gente pede comida, então hoje os cérebros estão sendo pouco estimulados. Mas eu não quero também entrar naquela coisa meio aquele conhecimento meio tendencioso de que estamos emburrecendo. Eu acho que essa fala, ela acompanha a história. Sempre podemos emburrecer a partir das escolhas que nós tivemos ao longo da história humana. Eu acho que nosso desafio é o cérebro, como você faz a chamada maravilhosa, é poético, né? O cérebro é tudo isso, mas ele não vem com manual. Esse é o ponto. Não vem com manual o cérebro. isso. Então, assim, a gente precisa hoje debater sobre quem somos de fato, por isso que a importância da psicologia e demais ciências, de falarmos sobre o que nós somos, né? Porque hoje todo mundo pega essa neurociência, eu sou neurocientista e faz uma. Você pode fazer tal coisa, a gente fica preocupado, assim como fizeram com a física quântica. Ah, eu só fiz. Não, você não é da física quântica. Não, porque a física. Não, ela não disse isso. Então, assim, a neurociência segue o mesmo território, assim, por vezes. As pessoas ficam, eu sou neurocientista, eu tô falando isso. Então, assim, de modo geral, a gente precisa lidar com um certo tédio. Parafraseando, há quem diga que o amor, ele eclode a partir de um pequeno desinteresse. Eu acho que a criatividade, a inteligência, ela vai eclodir a partir de um pequeno senso de abandono, né? Das coisas que nós consumimos. Então, assim, quando eu me permito um ócio criativo, me permito pensar sobre a minha própria existência, a gente pode ter coisas maravilhosas aí. Uau, que lindo isso, Ah, que legal. incrível. E faz todo sentido quando você fala que não dá para a gente pensar a criatividade e a inteligência sem a parte emocional. Os adolescentes hoje em dia, eles ficam com crise de ansiedade quando eles estão entediados. Olha a coisa, eles não têm, muitos, né, que chegam à Uhum. nossa clínica, eles não usam esse tédio para criar. Inclusive, com alguns pacientes, adolescentes, eu faço uma dinâmica em que a gente vai batendo uma bola de pensar coisas fora da caixa para fazer dentro de casa ou fora dela. E aí aparecem várias coisas e o paciente fala: Meu Deus do céu, e eu só estou aqui com meu celular. Mas por que que o tédio machuca? Por que que ele anda mortificando? Boa, porque são modelos. Nós somos inimigos do tédio. Os adultos fazem isso. A nossa geração é uma geração que usa muito a questão do celular. Então, se nossos filhos crescem com esse modelo, né? A gente já viu uma série de tirinhas falando assim, pai, me chama de iPhone e anda comigo. Então, assim, os nossos modelos são interessantes. Então, por exemplo, será que a gente tem demonstrado para os nossos filhos comportamentos muito mais criativos, como leitura, como artes? Talvez não. É um modelo cultural, eu diria. Então, essas crianças estão repetindo modelos. E
não menos importante, infelizmente, alguns pais e mães, têm uma certa dificuldade em lidar com o tédio dos próprios filhos. Ai, ai, esse menino não me deixa em paz. Então Exatamente. pega logo isso aqui, celular e cala-te boca. Não, exatamente. Não, mas está dormindo muito. Aí tem que um adolescente cujo cérebro está super em desenvolvimento, não pode dormir, Uhum. né, pela parte da manhã, ou não tá ali vagabundeando no sofá. Existe uma ansiedade da produtividade de todos. É Sim, isso. eu acho que é uma questão muito complexa, é uma questão eh, arquitetônica. Então, assim, eu falo muito do que eu tenho como modelo, que sou eu mesmo, a minha história. Eu cresci correndo na rua, subindo em árvore, né, jogando bola em área questionável, né, na rua, com aquela vala. Mas, assim, faz parte da minha infância, eu tô vivo até hoje. Mas, assim, hoje a gente percebe como esse território modificou, né. E sim, a gente não é uma coisa, paranoica, né. Nós vivemos hoje em condomínios fechados, então hoje essas áreas foram cada vez mais reduzidas. A árvore hoje está sendo ameaçada, então como a gente então eu tô sendo muito empático, né. Então eu entendo o desafio dos pais. As nossas casas diminuíram de tamanho, né, são casas Exatamente. concretadas, Isso. né, a gente já tem uma cultura aqui, né, aí depois não quero entrar, não ser criticado por quem é da área, mas a gente tem uma cultura aqui que eu vejo em Manaus de que a gente gosta muito de concreto, né, a gente não gosta muito de verde, assim. Primeira coisa, a gente cimenta o quintal. É, uma casa nova, tudo no cimento, né. Então, assim, como trabalhar essa criatividade, essa questão do tédio em áreas muito acimentadas, em casas cada vez menores. Então, o celular hoje é um grande atrativo, então nos falta espaço, né. E aí tem que pensar a questão de estrutura urbana. Quanto é que a gente percebe que a gente perdeu parques, para as crianças brincarem? Então se a gente pensa em outras cidades, né. Então, assim, é uma coisa complexa. Então, tipo assim, hoje os pais então se não cons e eu sou dessa época que a gente saía final de semana para o balneário, então até isso mudou, né. Hoje o nosso entretenimento são os shoppings de modo geral. Então, assim, aí hoje a gente está pagando pra criança brincar. Exatamente, exatamente. No livro do Roxon, que a gente vai mostrar em algum momento o livro Vai fazer dele. aquelas cocas, só a foto Exatamente, dele, só a a gente tá foto do livro. falando, ele tá aparecendo agora. Exatamente, exatamente. Vamos pensar assim. Ele fala que o cérebro tem um vício de aprender, né, Uhum. Roxon? A gente está usando essa natureza do cérebro para para a gente se viciar em coisas que não são muito legais, como tela. Perfeito. Isso é interessante, o cérebro tá aprendendo, todo mundo a gente tá aprendendo. A questão qual é o produto dessa aprendizagem? A gente tá Exatamente, aprendendo. exatamente. Então quando você fala, de um certo influencer que fez tal coisa e você narra sobre esse influencer como se você fosse o amigo íntimo dele, "Nossa, fulano fez isso, 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 isso é aprendizagem. Você requisitou memória, você requisitou raciocínio, um juízo crítico. Só que você está narrando sobre uma pessoa que você não tem contato. É um contato puramente estéril, né. Então ele está aprendendo. A questão é como nós calibramos essa ferramenta. Então, de fato, em tempos de algoritmo, em tempos de tecnologia, do quanto a gente está buscando, né, as grandes empresas, reter conhecimento para melhorar suas IAs, a gente percebe que nós somos apenas um produto para isso. Então, quanto mais tempo eu estou consumindo ferramentas e eu penso assim, nossa, é gratuito, eu posso usar, não estou pagando nada, é porque nós somos o produto, né? Então a gente está sendo estudado, já analisaram nossos padrões de interesse, estudam o que nós. E não é uma fala, né, daquelas teorias que. Não, isso existe, é tecnologia. Então, o quanto a gente parou de calibrar, o quanto a gente parou de produzir para consumir. Isso é super importante. Eu queria voltar um pouquinho no conceito da criatividade. Por quê? Porque eu acho que existe muito mito em relação a isso. As pessoas, quando pensam criatividade, elas pensam em pintura, elas pensam em artesanato, em arte, de modo geral. E criatividade é isso, mas não é só isso.
Criatividade é tudo. De novo, quando a gente fala de resolver problemas, eu moro numa área, no Brasil, em Manaus, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, que é uma área perigosa. A criatividade é saber o que que eu devo fazer para não sofrer com essa questão. Como eu devo, eu sei que no meu bairro eu não posso dar tal horário, ou aquela rua não pode, porque tal horário lá é proibido passar, você pode ter problemas. Isso é ser criativo, é entender o meu ambiente, entender o meu jeito de falar com as pessoas. Então, na época que nós fomos professores, a postura que eu tenho que ter enquanto professor, isso é ser criativo, é o quanto eu consigo ter estratégias de inventar e de aprimoramento. E não é só na questão artística, é do que nós fazemos também, quando pensamos teorias novas. Então, muitos de nós aqui aplicamos teorias de pessoas que fizeram uma leitura, uma releitura de uma obra já antiga e conseguiram, nossa, e se a gente fizesse de tal forma? Então, criatividade é para tudo, é o quanto eu consigo aperfeiçoar uma situação que eclodiu de novo como um problema para mim. Então, é muito importante essa leitura. A criatividade, ela eclode quando eu me permito rever alguma coisa, um conceito, um problema, uma realidade e posso pensar para além. Ah, isso é incrível, né? Sou apresentadora aqui da casa também no Saúde na Jovem Pan, e lá a gente tem um bloco que chama A Voz do Empreendedor Manauara. Um beijo, Beni, meu parceiro de bancada. E a gente entrevista empreendedores em vários ramos. Existe uma potência criativa muito grande nos empreendedores, né? Uhum. E também atendo vários executivos. É incrível a capacidade da pessoa de realmente achar um caminho para a resolução do problema que outrora não foi pensado. Isso é muito legal. Existe também um caminho para desenvolver, então, essa criatividade? Perfeito, existe. Eu vou dar um exemplo que é um território outro, ele é um território muito próximo. Por exemplo, quando a gente fala de medicina, médicos de modo geral. Os médicos, eles têm disciplina na sua formação que é de tomada de decisão. Porque eles estão, de fato, tomando decisão a todo momento. Um cirurgião toma a decisão. O que a gente vai fazer com o paciente? Ele coordena aquela equipe. Então, por exemplo, esses médicos, ali quando a gente vai para o início das suas carreiras, acadêmicos, estudantes, eles também não tinham essa habilidade de tomar decisões. Isso foi trabalhado neles pela formação. Então, de novo, foram ensinados em um ambiente controlado. Né, o preceptor não deixou o paciente lá. Não, ele falou, olha, o que você vai fazer? Mas ele está ali, é como o instrutor da autoescola. Está ali com você, mas ele está com outro controle. Então, ele confia em você, mas ele também não vai colocar a vida dele em risco, nem a sua. Mesma coisa quando você fala de uma formação em residência médica. Então, tem um médico que ele está olhando o que você está fazendo e fala, o que, que você vai fazer agora? Mas qualquer coisa ele vai tomar as rédeas e vai resolver aquela situação. Então, assim como na formação em medicina, você vai ver o profissional em si sendo trabalhado para ser um tomador de decisões e decisões muito rápidas, mesma coisa a gente pode fazer com a criatividade. O quanto a gente vai dar de bloco bruto para essas pessoas. Ai, traz dicas pra gente. Faz outro programa sobre. Mas dê aí, fala algumas dicas de como desenvolver, né, a criatividade de um aluno, aí honrando a nossa história de professores ou dos filhos. Quais caminhos? Então vamos lá. Quando nós avaliamos pacientes, indivíduos que fecham um critério para superdotação e altas habilidades, habitualmente nós encaminhamos para os pais e para a escola uma ficha para que nos sinalize quais são os tipos de habilidades que esse paciente possui. Isso é importante porque superdotados podem ter uma habilidade extrema para esporte, né? Então, eu tenho uma teoria comigo, né? Compartilho agora com vocês. Eu acredito que o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, ele seja superdotado, né? Então, aquela habilidade que nós testemunhamos no passado, daqueles passes, daqueles lances, não sejam puramente treino, né? Então, se a gente tem uma questão de paixão, empenho, mas talvez uma capacidade acima da média para realizar aqueles lances e jogadas. Ou seja, é um tipo de superdotação não acadêmica, né?
Outro tipo de habilidade não acadêmica, os nossos, que a gente não vai fazer um estudo sobre isso ainda, vou fazer um estudo, Dr. Robson Amorim, né, já falamos sobre isso, grande neurocirurgião, os nossos comandantes de embarcações na Amazônia. São pessoas, gente como a gente, mas que navegam esses rios baseados em memória. São dias atravessando rios, né? Não é um rio, é um rio dinâmico, né? Existem momentos que aparecem furos no rio, ou seja, isso é uma habilidade acima da média, né? As pessoas estão lá, então são habilidades não acadêmicas. Então, na superdotação, a gente também fala de níveis de habilidades. Tem pessoas que são muito mais do campo artístico, existem pessoas que estão no campo de fala, né? São bons líderes, são bons comunicadores, a gente precisa saber sobre isso. Por que eu estou usando esse parâmetro? Se eu quero mapear e saber qual habilidade eu posso desenvolver no meu filho, eu preciso entender como funciona o meu filho. Quais são as paixões do seu filho? Ah, meu filho ele gosta muito de futebol. Então, logicamente, não perdendo a questão toda acadêmica, né? Mas se ele gosta, estimule isso, né? Ah, ele gosta de arte, estimule isso. A ideia que nós queremos é qual vai ser esse segredo? É a paixão. Quando eu consigo desenvolver no meu filho a paixão por algo, então a gente tem ali uma ferramenta muito mais interessante. Porque essa paixão, quando a gente vai decodificá-la, tem emoção. O que é paixão? Eu adoro fazer isso, né? Então hoje a gente vê muitas crianças, robótica, esportes, e a gente percebe que aquela criança vibra com aquilo, isso é a paixão. Então tem que estimular isso, né? Logicamente que eu não posso também perder do meu radar de pai, de educador, a escola, a socialização. Então, assim, como motivar? Conheça o seu filho, escute o seu filho, veja o que que ele fala, quando brilha o olhinho dele, o que que ele gosta, ele fala sobre o quê. Então, talvez seja um percurso interessante para a gente poder investigar. Ah, isso é muito interessante. Eu tenho usado demais a paixão e a arte, de modo geral, com os meus pacientes. Eu tive uma paciente que ela tinha um TDAH super importante, assim, sabe? E aí ela tinha uma dificuldade de expressão, mas ela adorava poesia. E resultado, o fim do processo terapêutico, ela já tinha um livro escrito só de poesia. E, assim, incrível, incrível, incrível. A gente divide muito pacientes, eu encaminho muitos pacientes para você fazer avaliação, né? E eu também. É. E aí, um dos nossos pacientes, ele começou criar músicas. Músicas. São, assim, e aí eu estimulo, né, a fazer essa área de interesse, expandindo a criatividade e a expressão, e ele traz para a sessão para a gente poder falar sobre as emoções. Então, seria um pouco isso, o desenvolver ah, essa criatividade através também, né, do autoconhecimento e dessa paixão, desse ponto de interesse? Perfeito. E de forma muito mais lúdica. Existem intervenções para a criatividade. Por exemplo, o que é criatividade? Então, por exemplo, a gente pode criar uma situação fictícia para uma criança. Filho, é, o, o ursinho ali, ele tá com fome, ele precisa comer. Quem tem para dar para o ursinho? Aí a criança vai trazer uma forma muito mais concreta. Ah, tem que dar leite para o ursinho. Mas por que leite? Porque eu tomo leite. Tá, mas ele não, ele precisa de mais. O que mais a gente pode dar para esse ursinho? E a criança vai trazer tudo aquilo que é do mundo dela. E a gente começa a trazer então a questão da criatividade. Então, outros brinquedos, blocos. Mas aqui a gente tem essas opções. O que é isso aqui também, filho? Isso aqui também é comida. Que comida você vê aqui? Ah, eu vejo aqui, tem maçã. O que maçã? Então assim, então a gente vai trabalhando, tipo, ok, então a gente vai fazendo que a pessoa alcance níveis outros de possibilidades. Então a criatividade é que um bunker de possibilidades. Então, quanto mais eu tenho experiência, quanto mais eu sou requisitado a fazer uma certa tomada de decisão, eu revisito memórias. Ah, eu fiz isso no passado, deu certo, e vou lá e trago um novo conhecimento.
Quando a gente fala de aprendizagem para a neurociência, o que que é aprender para o cérebro? É o cérebro se deparar com o novo e se modificar a partir daquilo. Então, quando eu revisito aquela informação, já não é mais a mesma coisa no cérebro. Então, criatividade é você encontrar territórios férteis e, de maneira contínua, revisitar esses territórios, buscando sempre um certo aprimoramento. E isso, de novo, vai ser calibrado pela paixão que você devotou para aquela situação, pela emoção que estava ali. E interessante, Maíra, se falamos dos pais, o quanto de apoio parental estava lá, né? Então, muitas vezes, o destrave que eu preciso para o meu paciente, às vezes é uma questão básica de um pai ou uma mãe mais sensível. Perfeito, perfeito. E a gente precisa considerar sempre, então, que um desenvolvimento saudável cerebral é um desenvolvimento também saudável emocional, né? As coisas, elas estão juntas. Bom, fala-se que a gente amadurece, a gente chega no ponto máximo de amadurecimento cerebral aos 25 anos, já passamos um pouco disso aí, Roxon. A gente continua tendo essa capacidade de aprender, certo? Perfeito. Quando a gente fala da questão da 20 anos, 20 e pouco, há hoje se discute hoje sobre a questão neurobiológica que, de fato, o final da adolescência, ele vai se dar entre os 22 e 24 anos. Então, sabe, ele parou ali enquanto estrutura, rija, parou Isso. ali, encerrou um processo importante. E a gente vai modificar muitos processos, até os 40 anos, de fato. A partir da década da quarta década, a gente começa um declínio que a gente vai chamar de envelhecimento, que se tornará muito mais perceptível e insidioso na sexta década. Mas o aprender, ele é do início da vida até a morte, a gente está aprendendo. A gente sempre pode aprender. O que é uma coisa boa para quando a gente fala de psicoterapia. Então, assim, o nosso paciente idoso, ele pode aprender. Ele tem uma vida, ele tem uma jornada. Então, assim, o cérebro ele aprende até o último suspiro, ele está aprendendo, né? Logicamente que a expressão desse aprender varia muito, né? Se eu falo de uma pessoa que envelheceu, logicamente que teremos declínios ali muito perceptivos, muito perceptuais, mas a pessoa está aprendendo. E esses são nossos idosos que mudam sua percepção sobre o modo como criaram seus filhos e podem ressignificar com seus netos. Isso é aprendizagem. São pais que entenderam que podem sim chorar na frente do filho, que isso não é fraqueza. Então, a ideia é se permitir. Então, só pode mudar quem está aberto à mudança. Só posso aprender se estou aberto a mudar. Muitas pessoas não querem mudar. São aquelas pessoas com uma rigidez cognitiva, que você fala, fala e você fala assim, não dá. Ele é uma porta fechada que, logicamente, nós entendemos e acreditamos que o momento ela pode ser aberta. Mas quem detém essas chaves é cada paciente. Você falou de envelhecimento. O desenvolvimento, o estímulo da criatividade, pode fazer algo sobre isso, sobre o envelhecimento? Pode retardar ou não? Importante isso. E eu não quero largar a mão da parte biológica. Então, assim, nós respeitando toda a parte de um corpo saudável, né? Toda aquela homilia de dormir bem, se alimentar bem, atividade física, né? Isso é importante. Mas sim, se você constantemente trabalha essa questão de acuidade da criatividade, isso vai gerar consequências, porque você está falando de circuitarias para o cérebro. Então, em algum tempo atrás, nós acreditávamos que falar dois idiomas era uma questão protetiva para o cérebro. Hoje a gente sabe que não, né? Não é mais um dado científico. Mas, sei lá, uns 15 anos atrás, a gente fala, olha, se você falar dois idiomas, você tem um cérebro muito mais... E a gente sabe que não. E o que que hoje a gente sabe que protege o cérebro? Que mantém o cérebro muito mais... É como a troca de óleo do seu carro, que deixa aquele motor cada vez mais protegido. É a leitura e o conhecimento de coisas novas. Então, quando você se permite conhecer outras culturas, você obriga o cérebro a expandir, para dar conta desse novo, né? Quando você lê um livro e você consegue se colocar naquele território, entendendo a intenção daquele protagonista, daquele personagem, você está obrigando o cérebro a trabalhar uma questão de empatia,
de metacognição. Então, assim, de fato, manter essa objetividade cerebral é muito importante para o cérebro. Porque, de modo mais básico, o que mantém um cérebro vivo é a sua objetividade. Porque essa é a raiz da coisa. Então, por que o cérebro existe? Por que nós temos esses 86 bilhões de neurônios, né? É o acúmulo de experiências dos nossos antepassados, né? Então, cada prodígio cognitivo, ele existe porque em algum momento da história foi importante ter isso. A empatia. Então, por que a gente trabalha a questão da empatia? Porque em algum momento, para a sobrevivência, era importante o outro para ter força. E o outro é chato, sabe? O outro é chato. O outro é muito intrusivo. Então, eu preciso trabalhar essa questão social e tipo, nossa, todo o jogo social porque eu preciso do outro para ser mais forte. Então, uma série de atributos cognitivos, eles ainda existem porque isso foi necessário para nossa sobrevivência. Então, é importante olhar para isso. Então, o cerne do encéfalo é eu preciso responder a demandas do ambiente. Se de alguma forma o cérebro entender que já encerrou esse trabalho, isso pode ser muito perigoso. E qual é o futuro, Robson? 100 anos. O que você acha? O futuro eu acho que é o mesmo. É o mesmo, assim. E eu acho que nesse futuro, e a gente já debate sobre isso em outros campos, né? O futuro é cada vez mais seremos requisitados com uma questão de currículo, né? É a questão emocional, né? Hoje não é mais o tempo do conhecimento. Não, hoje você tem um chat GPT. Hoje não precisa mais decorar Barça. Hoje não precisa saber. Não. Hoje o que a gente mais trabalha com o futuro é pessoas muito mais reguladas, pessoas mais resilientes. Essas serão as pessoas do sucesso. Por quê? Porque a gente passa por momentos de muita mudança, né? Muitos empregos hoje estão em rota de extinção por conta das IAs, né? Hoje aí o pessoal pensa, e a psicologia? Eu sou muito tranquilo quanto à psicologia. Ah, mas fazem busca assim. A gente está vendo hoje que algumas pessoas buscam o ChatGPT para ter uma espécie de suporte emocional. E tá tudo bem, né? Mas o ChatGPT ele não consegue afagar, ele não consegue olhar. Então a psicologia seguirá como uma grande sentinela do mundo. Então, assim, o futuro sofreremos muitas mudanças a partir das IAs e essas revoluções. E como o futuro é o mesmo cenário, eu acho que o ponto que a gente precisa trabalhar hoje no Brasil, principalmente, é a capacidade de treinarmos as pessoas para a gente poder analisar com muito cuidado notícias. Então, hoje, infelizmente, pessoas de todas as idades ainda são vítimas muito fáceis de informações falsas. Então, acho que isso passa pelo autoconhecimento, de senso crítico. Isso é ser criativo também. Tipo, nossa, essa informação aqui não faz sentido. E checar a fonte. Parece uma coisa, e não quero entrar no viés político, mas isso tem a ver também com autoconhecimento e autocuidado. Porque se eu consigo rapidamente bloquear, não, isso aqui é mentira, né? A gente consegue focar numa vida muito mais saudável, autoconhecimento. Por exemplo, Mário, por que eu falo isso? Porque tem gente que chega no consultório, eu não atendo mais, pessoal, já só faço avaliação, né? Mas quando eu atendi, tipo assim, não, eu não tô bom o suficiente, eu não tô produzindo. Eu analisava assim, mas me conta da sua vida, da sua rotina. Mas fulano, você acorda às 5 da manhã, você trabalha, você produz, você dorme meia-noite, tá tudo errado. E você acha que não tá produzindo o suficiente? Quem foi que disse que isso pra você? Aí surgem esses gurus. Não, porque o fulano disse que dorme só 3 horas. Mas o quanto isso é real? O quanto que isso é só bastidor? O quanto isso é só uma imagem que foi criada para te motivar a pensar uma coisa que não é? Porque, de novo, a gente precisa descansar, preciso dormir, eu preciso ter um momento prazeroso com a minha família. Mas se eu ouvir algumas vozes ditas de sucesso, eu tenho que trabalhar até a minha morte para deixar um legado. E não é bem por aí. Exatamente. Então, que a gente possa continuar esse caminho, trilhar esse caminho de reflexão, de autoconhecimento e de uma forma criativa desenvolver as habilidades emocionais. É isso.
Queridíssimo, falar o que sobre esses momentos? Vamos estender aqui por horas? É a minha vontade. Últimas palavras. Agradecer o convite, minha amiga, é sempre uma honra, né? E são temas muito importantes. E eu espero que essa troca rápida, ela propicie mudanças, aprimoramento. Acho que esse é o meu desejo. É isso, né? Que a gente possa realmente sempre manter espaços na nossa vida de expansão, de consciência, de aprendizado, de possibilidade de pensar Uhum. diferente. E eu queria acarinhar a nossa categoria Sim, e falar uma palavra assim, não uma palavra dura. Então também é muito importante que os colegas da psicologia aceitem o fato de que a psicologia não lida apenas com problemas. Se a gente fala de criatividade, de autodesenvolvimento, então, assim, é importante que muitos colegas mudem a sua percepção rapidamente, porque nós temos recebido essas demandas. São publicitários que querem ter ideias, são exatamente. comunicadores, e, tipo, tem colega que está pensando assim, não, mas qual é a patologia? Qual é o seu trauma? E não é o caminho correto. Então, a psicologia é um dos territórios de mudança. A gente também não pode fazer uma pirâmide da psicologia. Algumas pessoas irão alcançar criatividade, autodesenvolvimento por meio da sua fé, uma fé muito bem analisada, uma fé honesta com seus preceitos, por meio da experiência, por meio de viagens, por meio da literatura. E a psicologia também é um território de mudança. Mas é preocupante perceber que ainda alguns psicólogos só querem trabalhar a partir de um CID, e é muito perigoso isso, né? Então, às vezes, as pessoas estão ali apenas sem CID, sem alguma questão diagnóstica, por uma questão de desejo em crescer, em se tornarem mais criativos. Se a psicologia não Exato. modificar, onde eles vão buscar esse autodesenvolvimento? Não sei. Exatamente. A ausência de doença não é a felicidade. Obrigada mais uma vez, como sempre. Agora é com você. Inspire-se e transforme-se.